Estamos retornando aqui e vamos chegando no final, né, desse bloco, certo? Da primeira semana, onde vamos tratar sobre cosmovisão bíblica, né? Já falamos aqui um pouco sobre o que é cosmovisão, né? Tratamos um pouco sobre cosmovisão reformada, né? Por que se dizer cosmovisão reformada? Né? E aprendemos que uma cosmovisão reformada ela se dá a partir da autorrevelação de Deus, que é a palavra do Senhor. Portanto, devemos sim estudar então essa cosmovisão bíblica. Se tanto falamos de cosmovisão reformada, se tanto falamos de cosmovisão cristã, precisamos entender que o princípio de uma boa cosmovisão, né, uma cosmovisão cristã, é quando essa cosmovisão ela é bíblica, certo? Então, ao exercermos a nossa cosmovisão cristã, nós temos que ter como princípio a palavra de Deus, pois ela é a autorrevelação do Senhor e ela nos faz enxergar e discernir a verdade do erro. Ao estudarmos essa cosmovisão bíblica, nós precisamos nos atentar em alguns pontos. E pelo menos 3 pontos eu quero que você entenda dentro disso que estamos estudando nesse bloco, certo? A primeira coisa que eu quero que você se atente, certo? É que a cosmovisão de um cristão, ela deve ser coerente e bíblica, certo? As crenças básicas da cosmovisão cristã, elas fornecem uma estrada abrangente, consistente e atrativa pela qual nós podemos viajar ao longo da vida, baseada aonde? Baseado nas escrituras sagradas. Então, em primeiro lugar, entenda isso. A cosmovisão de um cristão, ela tem que ser coerente, verdadeira. E para que ela seja verdadeira, ela tem que ser bíblica. As crenças básicas, isso eu estou falando do básico, certo? Na cosmovisão cristã, ela tem que fornecer para nós uma estrada, certo? Abrangente. Aonde consiste o quê? Consiste em você poder caminhar nessa estrada, viajar nessa estrada ao longo da sua vida, tendo como fundamento a palavra de Deus, certo? Então esse é o primeiro ponto que eu quero que você entenda, quero que você memorize isso, certo? E em segundo lugar, segundo ponto, é que a cosmovisão cristã, ela fornece para nós um guia para a vida prática, para o nosso dia a dia, certo? Para o nosso trabalho, para os nossos estudos, para a nossa vida familiar, no nosso ambiente social, certo? A cosmovisão cristã ela fornece um guia para tudo isso. Por quê? Porque a cosmovisão cristã ela é uma cosmovisão fundamentada na palavra de Deus. E aquilo que a gente aprende ainda, né, ali quando somos pequenos, né, na igreja, vamos crescendo sempre ouvindo aquilo, né? Ou aqueles que começaram a fé, já a vida adulta, sempre vai ouvir o pastor falando na igreja, ou o professor de escola dominical, ou alguém sempre vai dizer: a Bíblia ela é a nossa regra de fé e prática. É isso. Por isso, então, a nossa cosmovisão, ela tem que fornecer para nós um guia para a nossa vida, para o dia a dia. Por quê? Porque a cosmovisão cristã, ela é uma cosmovisão fundamentada na palavra de Deus. E se a palavra de Deus é o nosso guia de regra, de fé e de prática, então ela tem que ser esse guia para toda a nossa vida. Então esse é o segundo ponto. O cristianismo ele é designado por Deus para operar na vida real, tá? Não de forma superficial ou numa vida imaginária, não, é de forma real.
quando as crenças e valores da cosmovisão cristã, elas são aplicadas à vida real, elas funcionam. Elas funcionam quando nós vemos a vida pelas lentes da história divina da criação, queda, redenção e consumação. Sabe o que acontece? O mundo passa a fazer sentido. Então, a cosmovisão bíblica, ela nos faz enxergar, certo? Com uma ótica, com uma lente diferente dentro da história. Aí nós passamos a entender criação, passamos a entender a queda, passamos a entender a redenção e a consumação. Não se torna difícil viver o cristianismo quando temos uma cosmovisão bíblica. Não vou dizer que não vai ter dificuldades, teremos muitas dificuldades. Mas quando se trata de conhecer a Deus, quando se trata de enxergar as coisas do mundo, quando se trata de entender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, nós precisamos partir desse pressuposto. A Bíblia, ela tem que ser o nosso manual de fé, de regra e de prática, para que nós possamos enxergar melhor todas as questões da vida. E o mundo fará mais sentido a partir deste momento, certo? E em terceiro lugar, terceiro ponto que nós precisamos entender dentro da cosmovisão cristã é que essa cosmovisão cristã, ela fornece as ferramentas necessárias para discernir a verdade do erro. A palavra de Deus, as escrituras sagradas, ela é a autorrevelação de Deus na criação e nos provém o conhecimento de que necessitamos para tomar decisões sobre o que é e o que não é verdade. Quando olhamos a palavra de Deus e vemos no Evangelho de João, capítulo 8, aonde diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é dentro desse contexto. A verdade que liberta é a verdade das escrituras sagradas, a verdade que nos liberta da ignorância, que nos liberta da falta de conhecimento, é a verdade das escrituras sagradas. E que nós cristãos, nós que estamos no meio acadêmico, vocês alunos que estão aprendendo, estão se formando, buscando mais conhecimento, o conhecimento verdadeiro que vocês têm que buscar não é em dogmas humanos, não é em pensamentos humanos, mas sim na autorrevelação de Deus. Pois a partir daí, vocês terão uma ótima cosmovisão, pois a cosmovisão de vocês será uma cosmovisão bíblica, uma cosmovisão cristã, uma cosmovisão centrada no Evangelho de Cristo. E certamente você vai conseguir, talvez, exercer o teu ministério pastoral, seu ministério de ensino na sua igreja, na sua comunidade, no meio onde você vive, de forma excelente, porque a palavra de Deus será a centralidade do teu ministério. Então entenda isso, aprenda isso e tenha isso como fundamento dentro da sua vida, como princípio na sua caminhada de fé, para que você venha ensinar outras pessoas, para que você venha aprender e ensinar dentro da sua casa, para a sua família, na sua igreja, no meio da sociedade, seja no trabalho, seja na escola, onde for. Se a sua cosmovisão, ela for uma cosmovisão bíblica, uma cosmovisão cristã, que parte ali dos princípios de uma cosmovisão reformada, você certamente terá êxito, porque a tua visão será uma visão ampla e uma visão baseada na verdade, que é as escrituras sagradas. Hoje nós vivemos um tempo onde o liberalismo ele tem tomado de conta da vida de muitos cristãos. E o que vem a ser o liberalismo? O liberalismo teológico, ele tira a suficiência da palavra de Deus, ele tira o poder da palavra de Deus e coloca em pensamentos, em filosofias, em dogmas humanos.
né? E tira a autossuficiência da palavra de Deus. E esse pensamento, ele não pode estar na vida de um cristão, de um teólogo, de alguém que busca conhecer a Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem que ser a nossa base, ela tem que ser o nosso fundamento. Senão, não teremos êxito no nosso ministério, na nossa caminhada de fé. Então, você que está se formando em teologia, lembre-se, a Bíblia, ela é suficiente. Então, para que você tenha uma boa cosmovisão, você tem que seguir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo em sua carta aos Colossenses, no capítulo de número 2, o verso de número 8, Paulo ele vai dizer o seguinte: cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Observe isso. E olha o que Paulo diz: cuidado, que ninguém venha vos enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme tradição de homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, você que está se formando em teologia, buscando conhecer mais a Deus, buscando ter uma compreensão melhor, entenda, a Bíblia é a melhor ferramenta para você buscar esse conhecimento. Não ache que você vai buscar esse conhecimento, vou ler vários e vários livros, é muito bom. Leia, nunca pare de ler. Leia muitos livros, leia muita coisa boa, muita literatura boa, principalmente na linha reformada, certo? Mas nunca se esqueça de ler a palavra de Deus, de buscar o conhecimento na palavra de Deus, porque é essa palavra que é a autorrevelação do Senhor. Então o apóstolo Paulo, nesse texto, ele vai o quê? Ele vai advertir os seus leitores contra eles serem levados cativos por falsas filosofias. Antes ele diz que eles deveriam adotar uma filosofia segundo Cristo. Então, você quer ter conhecimento de Deus? Busque a palavra do Senhor, porque realmente a sua cosmovisão será uma cosmovisão ampla, porque ela será fundamentada na palavra de Deus. Então, entenda isso. Você, aluno, você que hoje está buscando conhecer ao Senhor, a sua cosmovisão ela tem que ser baseada nas Escrituras Sagradas. Só assim você vai ter uma visão correta de como você vai conduzir a sua vida, de como será a sua caminhada de fé. Se a sua cosmovisão ela não for uma cosmovisão bíblica, certamente você vai estar caminhando pelo caminho errado. O apóstolo Paulo também ele vai dizer em sua segunda carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 10, o capítulo 10, o verso de número 5, olha só o que Paulo vai dizer. Esse texto nós lemos lá no primeiro vídeo, tá? Verso 4 e o 5, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, certo? Então, meu querido irmão, para que você venha ter uma cosmovisão realmente coerente, o seu pensamento ele tem que ser levado cativo à obediência de Deus. Não ache que é por outros caminhos, não. Busque em Deus. Sproul escreve uma frase assim, muito interessante, e a frase do Sproul é o seguinte: nenhuma sociedade pode sobreviver, nenhuma civilização pode funcionar sem algum sistema unificador de pensamento.
O fato é que pensamentos moldam sociedades e os pensamentos surgem a partir de como enxergamos as coisas. Olha só que frase maravilhosa dentro desse contexto de cosmovisão. No caso de nós cristãos eleitos, devemos ter um olhar bíblico. Isso vai ser bom para a civilização, porque isso vai trazer uma boa funcionalidade, uma boa sociedade. Ela vai sobreviver bem se ela tiver um pensamento voltado para as escrituras sagradas. Olha a importância que tem uma cosmovisão bíblica reformada. Então, nós encerramos aqui a nossa introdução, né? Na próxima aula, nós vamos estar falando sobre as cosmovisões antibíblicas, né? Então, nós vamos estar falando sobre materialismo, evolucionismo e dualismo, certo? Então, eu peço que você esteja aí se aprofundando mais, né? Esses vídeos agora que já foram colocados, que você já assistiu, né? Responda o questionário aí dentro de tudo que você ouviu, né? E tudo que você aprendeu dentro dessa aula de cosmovisão, certo? E na próxima semana estaremos então falando sobre essas questões antibíblicas, né? Hoje nós ficamos aqui firmados, né, naquilo que realmente é coerente, que é um pensamento bíblico cristão, certo? Mas precisamos olhar também algumas outras linhas, certo? Essas cosmovisões antibíblicas que infelizmente têm dominado de forma terrível a vida de muitos cristãos, ok? Então, que Deus te abençoe, que Deus traga crescimento para você, amadurecimento e principalmente, né, realmente graça para que você aprenda mais da palavra de Deus, certo? Deus te abençoe, fique na paz. Qualquer dúvida, entre em contato via e-mail ou pelo WhatsApp. Deus te abençoe, fique na paz.